por favor. Pastor Denilson, pegue sua guitarra. Em Jó capítulo 42, por gentileza. Jó 42, eu vou ler apenas 2 versículos. Jó 42. Glória a Deus. Jó 42 diz assim, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem impedidos. Verso de número 5 diz assim: com os meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Amém? Queridos, o irmão Jó, todo mundo sabe que é aquele que Deus deu testemunho dele a Satanás. Deus disse: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. Satanás, que é mentiroso, sem vergonha, canela rachada, já foi logo dizendo: também ele tem tudo. Porque tem pessoas que têm as coisas e adoram. E tem pessoas que têm e também não adoram. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Quando diz aquilo, está dizendo o rico que coloca a prioridade da sua vida a riqueza. Mas tem pessoas que colocam na sua vida a prioridade, mais baixinho, a prioridade, as coisas de Deus. Dito isso, Jó era um homem que, segundo o texto, ele tinha 7.000 ovelhas. Você sabe o que é 7.000 ovelhas parindo 2 vezes por ano? Jó tinha 500 juntas de boi, pelo menos 1.000 boi. Jó tinha 500 jumentas, olha, parindo, meu Deus do céu, e muitos servos. Jó tinha 500 camelos transportando, tinha uma transportadora da época. Era um homem que não lhe faltava nada, tinha filhos, muitos servos. Era um homem rico, mas era um homem que adorava a Deus mesmo com toda a sua riqueza. Que é difícil, viu, irmão? Alguém diz assim que nada é fácil adorar quando tem o dedinho. Tem pessoas que ele só adora quando ele não tem nada, porque se ele tiver um pouquinho ele não adora. Tem um ditado mundano que diz assim: quer conhecer o homem de poder? Quantas pessoas que não tinham nada, posição nenhuma, quando tem tanto assim se desvia? O poder, ele é efêmero, ele é passageiro, mas ele é sedutor. E o dinheiro traz poder, o dinheiro é poder. É difícil. Quantas pessoas quebraram a cara e vieram adorar depois? O filho pródigo perdeu tudo para dizer: melhor eu voltar para casa do meu pai, porque lá pelo menos tem comida, água e lugar para eu ficar. Então não é fácil. Então Jó aqui tinha um grande mérito, era um grande adorador. Por isso assim, sabe, tem uma pessoa bem bonita do seu lado, diga assim para ela assim: tendo muito ou pouco, tendo fama ou sem fama, adore ao Senhor Jesus. Ao grande, ao maravilhoso, ao fiel, ao conselheiro, ao Pai de todas, ao Altíssimo, aleluia, o Deus Emanuel, oh glória a Deus. Eu já contei a história do irmão que não tinha nada, quando ele ganhou um Fusca velho e se separou da mulher. Então não é fácil. E Jó aqui, irmãos, eu vou pular, ele diz aqui: então respondeu Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem impedidos. Entenda uma coisa: quando Jó reconhece a grandeza de Deus, Jó está dizendo: nada que eu tenho é meu, tudo é emprestado. Até a vida não é minha, é emprestada. Na hora que ele quiser, ele toma. Por isso, sabe, a pessoa pode ter fama, dinheiro, posição, pode ter tudo.
se ele não tiver a presença do Senhor, ele é miserável. Ele é um homem nu, miserável. Agora, se tudo que ele tem, ele utiliza como mordomo para enaltecer o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é, aleluia! Quão maravilhoso é dizer, o que Deus me permitiu administrar não é meu, é dele. Por isso eu adoro a ele, aleluia. Como diz a música, eu não adoro pelo que ele faz, nem pelo que ele tem, eu adoro pelo que ele é. Eu adoro pelo que ele pode fazer na minha vida, aleluia. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. E Jó provou disso. Quando ele perdeu tudo, ele disse: a mulher, em um momento de fraqueza, que é do ser humano, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Primeiro, há males que Deus permite chegar em nossas vidas. Tem coisas que não é o diabo, é Deus que permite chegar. É o próprio Deus. Eu conheço pessoas que tinham e Deus permitiu que quebrasse a cara para voltar se arrastando, porque a dor faz com que o ser humano reconheça quem é Deus. O ser humano, quando ele engrossa o pescoço um pouquinho, faz como diz J. Neto: hoje é domingo, mas tem uma amizade que me chamou para ir para a orla hoje comer uma tapioca. No próximo domingo eu vou, se der. E quando se acorda, já está distante da presença. E a presença tem a ver com o templo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando o inimigo das nossas almas quer nos afastar da presença, primeiro ele nos afasta do templo. Porque quando ele nos afasta do templo, nos afasta da comunhão, nos afasta do corpo, da membresia. Não, primeiro cuide da sua família. E quem disse a você que adorar o Senhor não é cuidar da família? Porque quando eu adoro, Ele cuida. Quando eu adoro, Ele abre. Quando eu adoro, Ele estende a mão. Quando eu adoro, aleluia. Tem alguém aqui que está adorando, aleluia. Tem alguém que veio adorar, aleluia. Quando eu adoro, Ele cuida das minhas coisas, aleluia. Quando eu adoro, Ele cuida da minha saúde. E Jó perde tudo e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ainda que me mate, nele esperarei, pois sei bem que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Olharmos esse texto e romantizarmos é uma coisa, difícil é viver. O carro quebrou, a gente murmura. Tomou uma multa, murmura. Tá quente, vixe, tá um calor, chega logo o nome, murmura. Tá chovendo, também não para de chover. Quando tá seco, diz também, tá seco demais. Como é bom ser grato ao Senhor em todo o tempo. Como é bom dizer aleluia. Aleluia, em tudo dai graça ao Senhor, oh glória. Como é bom dizer: o meu Deus fez, o meu Deus me deu, o meu Deus tomou. Aleluia, não é meu, é do meu Deus, aleluia. A saúde que eu tenho é dele, a família é dele, o meu povo é dele, aleluia. Meus filhos são dele. Quando Jó passa por todo esse processo, Jó disse: os meus ouvidos ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fiquei encucado com isso. Como alguém, Cleisla, que deu tanto testemunho, conhecia Deus apenas de ouvir falar? Porque a dor lhe fez se aproximar. A dor fez com que ele conhecesse Deus em sua essência. Aí eu me lembro quando os discípulos sentou com Jesus, pastor, e disse: quem é maior no reino dos céus?
Eu me lembro quando aquela mulher disse: Senhor, deixai que meus filhos sentem à sua direita e outros à sua esquerda. Pessoas que estavam no convívio de Jesus, mas não conheciam Jesus. Porque conhecer Jesus é bem diferente. Quem conhece Jesus é diferente. Quem conhece Jesus não fica dando trabalho. Porque o que a gente perde de tempo para estar dando atenção a quem gosta de estar sendo mimado, porque vive dando trabalho. Sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Aleluia. Eu não sirvo a Jesus por causa do pastor. Eu não sirvo por causa de missionária. Eu não sirvo por causa do irmão. Eu não sirvo por causa disso, por causa daquilo. Eu sirvo porque Ele é grande, porque Ele me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me amou primeiro. Irmão, quem conhece Jesus é muito diferente. Fulana saiu da igreja, pastor, que foi mesmo porque o marido deixou ela ficou com raiva de Deus. Ela não conhecia Deus. É porque a porta fechou. Vinha para a igreja. Era assistente de culto. Ouvia falar deste Deus, mas não tinha um relacionamento com este Deus. Aleluia. É preciso ter um relacionamento com Deus, aleluia. Quem tem relacionamento com Deus é diferente, oh glória a Deus. Ainda que me mate nele esperarei, oh glória a Deus. O mundo está todo contra mim, as portas estão fechadas, mas eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará, aleluia. Quem tem um relacionamento, uma intimidade com o Senhor é diferente. Toda pessoa, não gostei do culto hoje, foi fria a mensagem, o louvor não foi bom, fulano semitonou, é porque veio não para oferecer, veio para receber. A igreja não é lugar de receber, ainda que nós recebamos, é lugar de oferecer. Tabernáculo é lugar que a gente se reúne para adorar, para entregarmos a Ele salmos, louvor, cânticos, glória a Deus e aleluia, exaltar o grande, se envolver na presença, descer na olaria, mergulhar no oceano do Espírito, produzir fumaça, para que chegue até o trono da glória de Deus. Escute. Jó disse: eu achava que eu te conhecia, mas agora eu te conheço muito mais. Muito mais. Eu fiquei tão triste, irmãos, que eu não quis comentar na internet. Aquela polêmica da música. Porque pararam de falar do céu. O bispo foi tão infeliz. E eu gosto do bispo, irmão. Eu não quero criticá-lo. Ele foi tão infeliz. Era muito mais fácil, irmão, ele voltar ali e dizer: eu errei. Eu sou um ser humano. Me perdoe. Irmão, primeiro ele fala da forma como ele falou daquela cantora. Se Deus não tivesse misericórdia da cantora, tinha matado ela espiritualmente. Nós temos que ter cuidado. A Bíblia é muito clara. A palavra é como uma flecha. Uma vez lançada não pode voltar atrás. E eu sei que nós somos pesados em línguas. Às vezes falamos coisas sem pensar direito. Eu ouvi essa música, eu acho que umas 300 vezes. Eu querendo encontrar uma falha. Mas, irmão, está nos chamando a quê? A voltar ao primeiro amor. A reacender a chama. Aleluia. Eu costumo dizer que eu estou com saudade de ver batismo com o Espírito Santo, que é isso, voltar ao primeiro amor. Eu estou com vontade de ver a igreja fazer como fez Pedro, aleluia, no templo na hora nona, no templo chamado Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que é que a igreja está precisando? Voltar ao primeiro amor. E que igreja é essa? É começando de mim, do altar, aleluia, até a nave da igreja. Irmão, eu tô com saudade de ver a gente participar de uma ceia, de um grande culto e falar de arrependimento, aleluia. E os filhos chegarem no altar chorando, deixar a maconha, deixar a cachaça, deixar o revólver.
bispo é uma pessoa boa. Eu não vou entrar na vibe de bater no bispo. Não vou fazer isso. Não vou. Que teve de pergunta que eu respondi sobre o bispo, eu não gravei nenhuma. Ele é uma pessoa boa, só não vigiou e não quer reconhecer que errou. Aí agora o pior é outras pessoas querendo remendar. Não tem remendo não, faça assim, ó, eu errei, me perdoe que eu sou um ser humano de carne e osso. Realmente a igreja está fria. Quem lembra da música daquela Aimee? Fazemos campanha para nós mesmos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais. Aí vai. Aquela música foi um grito. Ninguém convida ela para cantar a igreja. Porque o sistema religioso das igrejas não permite isso. Só que Deus está levantando uma geração de pessoas que não tem medo de perder a agenda, que tem coragem de falar a verdade. Aí essa Suede agora veio com essa. A palavra tem que ser pregada e anunciada. O louvor tem que bater na ferida. Doem quem doer. E se travar os templos, fale na internet, aleluia. Mas fale, o povo precisa falar. É Deus acordando o seu povo. É Deus dizendo, ei, a igreja está doente, está dormindo. E quando eu falo igreja, irmão, eu me incluo, porque eu sou parte da igreja, irmão. Quando eu falo igreja, não é que o pastor não tem que se incluir, não, irmão. E o pastor, se não vigiar, fica. Pois é a Bíblia quem disse, pregou no meu nome, curou no meu nome. Fez maravilha no meu nome, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, ao invés de a gente criticar, sabe o que a gente tem que fazer? Baixar a cabeça. Porque é o nosso Deus falando. E quando Deus fala, a terra se cala. Tem que ouvir o nosso Deus falando e acabou. Deixa essa mulher falar. Porque pararam de falar do céu. Porque estão pensando agora em carro, em dinheiro, em casa. Aleluia. Mas nosso Deus não está atrás só disso não. Nosso Deus está atrás de vidas, é de alma, é restaurar casamento, é restaurar famílias. Irmão, tu acha mesmo que alguém que anda com a bolsa da Louis Vuitton de 15 mil reais está atrás de reino? E se ele andar com isso aí pago do seu bolso, eu não tenho nada a ver. Agora com o dinheiro da igreja não pode não. E assim sucessivamente. Por isso que Jó disse, eu ouvia falar, agora eu estou vendo. Tem um pregador famoso, eu não vou dizer o nome dele, vocês conhecem a história, que ele forçou tanto o texto para dizer que Jesus tinha uma casa na praia, para provocar que o pastor tem que ser rico. Um apóstolo famoso veio com uma ideia recentemente, se o pastor for pobre, é porque ele está em pecado. Aí os textos dizem, não junteis para vós tesouro na terra, onde o ladrão mina, a traça rói. Aleluia, ferrugem corrói, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói nem mina. Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado com o comer do que vestir, mas o lírio do vale não está preocupado, e o Senhor veste todos eles. Jesus disse, saia de cidade em cidade anunciando o evangelho. Nem duas túnicas leve, nem duas roupas, leve só uma. Aí modifica o evangelho para tirar vantagem. Aí quando vem uma música dessa, dói. Por quê, irmão? E vou ser sincero, o pastor que tiver coragem de cancelar a agenda dessa moça, eu mesmo se tivesse condição, eu já ia procurar fazer uma agenda com ela. Vou ser sincero. O pastor que tiver coragem de cancelar uma agenda dessa com medo de represália, ele não é pastor, ele é um pastel. E quem fizer represália com alguém que Deus levantou como profeta, vai se ver com Deus, irmão.
vai se ver com Deus. Deus, ele... Ó, irmão, entenda. Quando a glória do templo de Salomão começou a sair, pastor Edson, Deus começou a avisar. E o povo não dava ouvidos. Eu vou pregar sobre isso sábado em São Paulo. Eu acho que é Isaías 44:3. O povo ficou cativo 70 anos por desobediência e pelo seu pecado. Deus prometeu restaurar, mas ficou cativo 70 anos. Deus está falando, irmão. Deus está alertando a igreja. Precisamos conhecer Ele, amado, conhecer o nosso Deus mais. Precisamos se aprofundar cada dia mais. Precisamos descer cada dia mais, aleluia. Entender que é Ele quem nos dá tudo, aleluia. Precisamos de mais Jó em nosso meio. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte e deu a Jó tudo em dobro. Se ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14. Se ele tinha 500 juntas de boi, passou a ter 1.000 juntas de boi. Se ele tinha, aleluia, 500 jumentas, passou a ter 1.000 jumentas. Porque Deus não dá com migalha, não. Ele acrescenta, Ele abençoa, aleluia. Quando Ele tira. Quando Ele abençoa, Ele abençoa. E quando Ele abençoa, Ele está abençoado. Não tem Satanás que possa impedir, aleluia. Quando Ele diz, eu vou abrir as torneiras para abençoar, pode fazer bombril, pode fazer panela, pode se levantar Satanás, pode se levantar os astecas, pode se levantar as potestades. Ele disse, eu vou abençoar, e acabou. Eu fico vendo, e eu vou encerrar, mas eu fico vendo os amigos de Jó dizendo, está em pecado. Porque quando Deus começa a nos tratar, quem está fora não vai entender. Só vai entender a própria pessoa. Porque sabe o processo que está passando. E um ou outro que entende o processo. E se nós não vigiarmos quando Deus está nos tratando, a gente perde a bênção. Porque a gente quer dar no pé. A gente não entende, por isso a gente, eu costumo dizer isso. Quem não suporta o processo, não vive o propósito. Porque o processo é necessário para viver o propósito de Deus. Deus primeiro prepara, trabalha em nós para depois através de nós. Deus queria abençoar Jó e abençoou Jó de tal maneira e ainda dobrou. Por quê? Porque ele suportou o propósito, o processo. Foi doloroso? Foi, mas ele suportou. E aí eu encerro dizendo, se todas as vezes que Deus nos colocar em Pierrote, no beco sem saída, a gente der a louca e largar tudo, e dá vontade de largar, eu sei, começando por mim. Mas quando Ele nos coloca em Pierrote, no beco sem saída, é para Ele criar uma saída. Quando Ele nos coloca em situações adversas, sabe para que é? É para a gente descer, clamar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aleluia. Oh glória. Quando a gente desce, você já cavaram um poço? Experimente cavar um poço. Quanto mais você cavar, a água vai ficar mais clara. Aleluia. Quanto mais descer, a água vai ficar mais clara. E a água simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Cave, 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 cave. Desce, 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 desce. Aleluia, aleluia. Nós, a igreja, nós, cada um de nós, precisamos descer, 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 descer. Desentulhar os poços para Ele derramar a água seredita sobre a terra seca, para inundar a terra. E quando inundar a terra, a planta
plantação vai germinar, vai crescer e vai dar frutos 30 vezes, 50 vezes, 70 vezes, 100 vezes mais. E eu fico vendo os amigos de Jó, quando Deus dobrou, disse: não, Deus te honrou. Do lixo para o luxo. Não, tá vendo o que Deus é na sua vida? Porque se você pegar lá no começo de Jó, quando ele era rico, era assim de gente, olha. Quando ele perdeu tudo, olha. E quando ele recuperou, certamente agora ele sabia selecionar. Eu não estou querendo insistir, mas me permita. Tem pessoas que não é para estar com a gente precisa selecionar. Tem pessoas que não estão na mesma visão. Tem pessoas que não estão no mesmo propósito que Deus tem para você, que tem para mim. A gente temos que aprender a selecionar. A gente tem que aprender a separar. E se eu não tirar e você não tirar, quem vai tirar é Deus, é pior. Vai doer, porque vai se levantar contra. Vai ter uma fofocaiada. Vai ter um levante. Mas que ele tira. Eu não esperava, e Deus disse: eu já tinha lhe avisado. Eu já lhe avisei que você é teimoso. Às vezes a gente quer dar uma de Deus. Quer ser mais misericordioso do que Deus. Porque até a misericórdia do Senhor, que é ilimitada, em alguns casos específicos tem limites. Isso é só até aqui, ó. Mas a gente quer dar uma de maior do que Deus. Aleluia. Já pensou a quantidade de amigos, a fila de amigos? Vocês lembram, no começo do texto, no capítulo 2, os filhos de Jó, 1 e 2, faziam banquetes. E ó, os amigos, ó, cheio. Enquanto Jó adorava, os filhos se banqueteavam. Ó os banquetes. Quando perdeu, eu acho que nem farinha com sal tinha dia que não tinha. Jó pegava um caco para se coçar, não tinha nem quem lhe coçasse mais. O homem que tinha gente para lhe abanar, gente para cuidar da sua frota de camelo, gente para cuidar da sua frota de boi, gente para pastorear seu rebanho de ovelhas, agora não tinha ninguém. Uma vez eu peguei meu carro e fui para a capela. Errei a entrada, isso tem muitos anos. Entrei na usina Taguari e peguei uma estrada de chão, irmão, foi estreito. E comecei a entrar numa estrada de chão, e eu querendo parar, mas o Espírito Santo não deixava eu parar. Entrei numa fazenda, passei por umas cancelas. Eu digo: meu Deus, estou perdido. No meio do nada, numa sede. O carro não tinha ar-condicionado, um sol quente. E eu digo: Jesus, e aí o Espírito Santo dizia: siga, siga, siga. E eu fiquei mais ou menos perdido 1h30. Segui em frente. Quando chegou mais ou menos 1h30 depois, eu encontrei a pista. Voltei para a pista. Já saí pertinho de capela. O Espírito Santo chegou no meu ouvido assim, disse: está vendo? É porque tem dia que vai ser eu e você. Aleluia. Tem dia que você não vai ter que pedir. Não tinha sinal. Você não tem como pedir ajuda a ninguém. Sou eu e você. Aleluia. Tem dia que não tem papai, não tem mamãe, não tem amigo, não tem conhecimento. Tem dia que você vai olhar para um lado e para o outro e ele vai dizer: é só eu e você. É só eu e você, aleluia. É só eu e você. Vai questionar ou vai adorar? Vai questionar ou vai descer? Que vai questionar ou vai me conhecer na intimidade, na profundidade? Vai questionar ou vai adorar o Senhor? O Rabassuri me calabaceriga me calabaia. Rabaia sou me calabaia seriga. Uribim calabaia sou me calabaia suribi. Calabassuribi calabaceriga. Tem dia que ele vai tirar tudo e todos
ninguém vai enxergar, ninguém vai ver, para ele dizer: basta a minha presença, é suficiente. Eu entro na tua mente e acalmo a tempestade e te digo: eu sou Deus. Tem dia que as coisas travam de um jeito, é dado mal de um jeito que a gente para horas pensando como vai sair. Aí Jesus disse: eu tenho escape, eu tenho saída. Me busca, me busca, me busca, me busca, me busca, que eu tenho uma alternativa, eu tenho saída. Eu não sei porquê, mas esses dias eu tenho, nos últimos meses, essa música tem me encantado. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. E me calabaia, estou contigo. Aleluia. Me encoraja, vai em frente. Bem seu eu, que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido.
Antes os meus ouvidos te ouviam falar. Hoje os meus olhos te contemplam. Glória a Deus. Queridos, o evangelista Marcos vai orar. Obrigado a todos que nos visitaram. Terça-feira temos culto do extraordinário com todas as congregações aqui. E, se Deus permitir, for da vontade de Deus, sexta-feira estarei viajando a São Paulo com uma caravana. Uma parte comigo.